Bloco 47. Geopolítica contemporânea e mês. Aula 1. Conflitos do século XXI e suas motivações. Hoje a gente vai conversar sobre os conflitos do século XXI e suas motivações. Primeiro, vale lembrar que, atualmente, mais de 30 regiões do mundo enfrentam algum tipo de conflito armado. Então, quando a gente fala de conflitos hoje, não é só guerra tradicional. Tem guerras civis, disputas territoriais, movimentos terroristas, e cada uma tem suas causas e consequências. Vamos começar pelo Oriente Médio. Aqui, temos conflitos emblemáticos, como a guerra no Afeganistão e no Iraque, o conflito entre Israel e Palestina e o surgimento do famoso Estado Islâmico. Então, sempre que ouvir sobre essa região, lembre-se: religião, política e recursos naturais estão sempre entrelaçados. Na África subsaariana, os conflitos também são bem complexos. Por exemplo, no Sudão, na República Democrática do Congo e na Nigéria, com o grupo Boko Haram, a gente vê como diferenças étnicas e falhas de governança podem gerar conflitos prolongados. Europa Oriental também merece atenção. Um exemplo recente é a anexação da Crimeia pela Rússia e toda a guerra na Ucrânia. Aqui, o que vemos é principalmente uma disputa territorial e geopolítica. E na Ásia, temos tensões importantes, como na Península Coreana e nas disputas no Mar do Sul da China, que envolvem poder militar, economia e controle estratégico de regiões marítimas. Agora, vamos falar das principais motivações desses conflitos. Disputas territoriais, como na Crimeia ou no Mar do Sul da China. Diferenças étnicas e religiosas. Exemplo clássico é a divisão entre sunitas e xiitas no Oriente Médio. Controle de recursos naturais, petróleo, minerais, água. Tudo isso é motivo de tensão. Fundamentalismo religioso. Movimentos como o Estado Islâmico mostram isso claramente. Falência do Estado. Quando um país não consegue governar bem, surgem conflitos internos, como na Somália ou na Síria. E quais são as consequências desses conflitos? Refugiados e migrações. Milhões de pessoas precisam deixar suas casas e buscar abrigo em outros países. Mudanças no equilíbrio geopolítico. Potências tradicionais podem enfraquecer, enquanto novas potências surgem, como a China e a Rússia. Novas formas de conflito. Não é só tiro e bomba. Tem ciberguerra e guerras híbridas, que misturam ataques físicos e virtuais. Dica para concursos e Enem. Estude os mapas das regiões em conflito. Entenda as causas, separando políticas, econômicas, sociais e culturais. Fique por dentro das atualidades. E pratique resolvendo questões de geopolítica e conflitos internacionais. Aula 2. Muito cobrados, conflitos xiitas e sunitas. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que aparece muito quando falamos de Oriente Médio e de geopolítica, o conflito entre sunitas e xiitas. Parece complicado, mas calma. Se a gente voltar às origens, tudo fica mais fácil de entender. Tudo começa lá no século VII, logo após a morte do profeta Maomé, fundador do Islã. A grande questão era: quem deveria liderar a comunidade islâmica depois dele? E aqui nasce a divisão. De um lado estavam os sunitas. Eles acreditavam que o novo líder, chamado de califa, deveria ser escolhido entre os mais capazes, os mais próximos de Maomé, mas não necessariamente alguém da família dele. Do outro lado estavam os xiitas. Eles defendiam que o sucessor tinha que ser alguém da família do profeta, de sangue. Para eles,
a liderança deveria passar para Ali, que era primo e também genro de Maomé. Essa diferença, que no início era política, com o tempo foi se transformando também em diferenças religiosas, culturais e até identitárias. Hoje, a maior parte dos muçulmanos do mundo é sunita, algo em torno de 85%. Eles são maioria em países como a Arábia Saudita, o Egito e a Turquia. Já os xiitas representam cerca de 15% dos muçulmanos. Eles estão concentrados principalmente no Irã, mas também formam maioria no Iraque e no Bahrein e têm presença muito forte no Líbano. E por que isso continua sendo importante até hoje? Porque essa divisão não é só religiosa, ela também é política e geopolítica. De um lado, o Irã se coloca como a grande potência xiita. Do outro, a Arábia Saudita assume o papel de potência sunita. Esses dois países disputam influência em várias partes do Oriente Médio. Essa rivalidade aparece em guerras, em alianças, em disputas locais, como na Síria, no Iraque e no Iêmen. Muitas vezes, os conflitos que a gente vê nessas regiões têm raízes profundas nessa divisão. Então, resumindo, o conflito entre sunitas e xiitas nasceu de uma disputa pela sucessão de Maomé, lá atrás, mas acabou se transformando em uma rivalidade que mistura religião, política e poder. E é por isso que até hoje ele continua tão presente na realidade do Oriente Médio. E aí ficou mais claro agora? Percebam como algo que começou como uma questão de liderança acabou se tornando um fator decisivo para a história e a geopolítica mundial. Aula 3. Áreas de tensão pelo mundo. Geografia. Hoje a gente vai falar sobre áreas de tensão pelo mundo. Primeiro, vamos falar da Rússia e Ucrânia. Esse conflito começou em 2022 e tem vários motivos. O primeiro motivo é a expansão da OTAN para o leste. A OTAN é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Desde o fim da Guerra Fria, vários países que antes faziam parte da esfera soviética foram entrando para a OTAN. E quando surgiu a possibilidade da Ucrânia também entrar, a Rússia entendeu isso como uma ameaça direta à sua segurança. Ou seja, quanto mais a OTAN se aproximava, mais a Rússia se sentia cercada. O segundo motivo é o controle geopolítico e a influência regional. A Ucrânia sempre foi considerada pela Rússia parte da sua área de influência histórica. Perder a Ucrânia para o Ocidente significa, para Moscou, uma redução enorme no seu poder e no seu prestígio internacional. Então, manter a Ucrânia sob sua órbita é também uma forma de garantir peso geopolítico. O terceiro motivo está ligado à Crimeia. Em 2014, a Rússia anexou essa região, que fica no sul da Ucrânia e tem um valor estratégico enorme, principalmente porque abriga portos no Mar Negro. A Ucrânia e a maior parte do mundo não reconhecem essa anexação, e isso deixou as tensões entre os dois países ainda mais fortes. O quarto motivo é a questão da identidade cultural e política interna da Ucrânia. O país é dividido. No oeste, a população tende a olhar mais para a Europa e para o Ocidente. Já no leste, especialmente na região do Donbass, há muitas comunidades de origem russa, ligadas cultural e linguisticamente a Moscou. A Rússia diz que age para proteger esses grupos russófonos. Isso, claro, também virou justificativa para a interferência. E, por fim, o quinto motivo, a disputa por recursos estratégicos e posição geográfica. A Ucrânia é rota de passagem de importantes oleodutos e gasodutos que levam energia da Rússia para a Europa. Além disso, é um dos maiores produtores de grãos do mundo, com terras agrícolas riquíssimas. Ou seja,
Quem controla a Ucrânia também controla rotas e recursos fundamentais. Então, resumindo, a guerra Rússia-Ucrânia não tem um único motivo, mas sim uma combinação de fatores. O avanço da OTAN, a disputa pela influência regional, a questão da Crimeia, as divisões internas da Ucrânia e o peso estratégico do território formam juntos a base desse conflito. Agora, mudando um pouco de continente, vamos falar da tensão entre EUA e China. Muita gente até chama isso de a Guerra Fria do século XXI, porque envolve não apenas política, mas também economia, tecnologia, questões militares e até ideológicas. E para organizar melhor, eu separei aqui 5 principais motivos dessa disputa. Vamos por partes. O primeiro motivo é a disputa comercial e econômica. A China cresceu muito nas últimas décadas, e hoje já é a segunda maior economia do planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Esse crescimento começou a incomodar Washington. O resultado foi a chamada Guerra Comercial, em que os dois países aplicaram tarifas, barreiras e acusações de práticas desleais. Então, no fundo, é uma disputa por quem domina o mercado global. O segundo motivo está na área da tecnologia e da inovação. Aqui a briga é pelo futuro. Empresas chinesas como a Huawei no setor de 5G e até aplicativos como o TikTok são vistos pelos EUA como riscos à segurança nacional. Além disso, há uma corrida pelo controle de tecnologias estratégicas, semicondutores, inteligência artificial, satélites e muito mais. Ou seja, quem liderar nessa área, lidera o mundo do futuro. O terceiro motivo é o poder militar e a presença no Indo-Pacífico. A China tem investido pesado em sua marinha e ampliado sua presença no Mar do Sul da China, que é uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. Em resposta, os Estados Unidos reforçam alianças com países da região, como Japão, Coreia do Sul e Austrália, e mantém bases militares para contrabalançar essa expansão. O quarto motivo é talvez o mais delicado, a questão de Taiwan. Para a China, Taiwan é parte do seu território e deve ser reunificada, mesmo que seja pela força. Já os Estados Unidos, oficialmente, não reconhecem Taiwan como um país independente, mas na prática apoiam sua autonomia, inclusive fornecendo armas. Esse é um dos pontos mais tensos e que pode gerar um conflito direto. E o quinto motivo é a disputa ideológica e por influência global. De um lado, os Estados Unidos defendem um modelo liberal, democrático e capitalista. Do outro, a China aposta em um sistema centralizado, com forte presença do Estado na economia e um regime político autoritário. Essa rivalidade se reflete em organismos internacionais, em investimentos no exterior, como a iniciativa do Cinturão e Rota, que financia a infraestrutura em dezenas de países, e também na busca por aliados em várias partes do mundo. Então, resumindo bem, o conflito entre EUA e China é movido por economia, tecnologia, poder militar, a questão de Taiwan e a disputa ideológica por influência global. É por isso que muitos especialistas dizem que essa é a grande rivalidade do século XXI. No Oriente Médio, temos várias regiões de tensão: Síria, Líbano, Iraque e Iêmen. Esses conflitos envolvem disputas sectárias, intervenção de outros países e controle de recursos naturais. Um exemplo claro é a guerra civil na Síria, que acabou envolvendo várias potências regionais. Na África subsaariana, também temos áreas complicadas: Sahel, Etiópia, Somália e Sudão. As causas são um mix de instabilidade política, grupos extremistas e disputas étnicas.
E o impacto: deslocamento de pessoas, insegurança alimentar e até intervenção internacional. Essa região engloba países ao sul do deserto do Saara e concentra alguns dos conflitos mais graves do mundo atual, como no Sahel, na Etiópia, na Somália e no Sudão. Para entender melhor, vamos nos organizar em 5 principais motivos. O primeiro motivo é o extremismo religioso e a ação de grupos armados. No Sahel, por exemplo, países como Mali, Níger e Burkina Faso enfrentam ataques de grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao autodenominado Estado Islâmico. Esses grupos se aproveitam da pobreza, da falta de oportunidades e da fragilidade dos governos locais para recrutar jovens e expandir sua influência. O segundo motivo são os conflitos étnicos e rivalidades históricas. Na Etiópia, por exemplo, a guerra na região do Tigré entre 2020 e 2022 mostrou como disputas entre diferentes etnias podem se transformar em violência em larga escala. São rivalidades antigas que muitas vezes se misturam com disputas políticas e territoriais. O terceiro motivo é a disputa por recursos naturais e terras férteis. Na Somália e no Sudão, comunidades de agricultores e pastores nômades entram em confronto pela posse da terra e pelo acesso à água. Além disso, no Sudão do Sul, o petróleo é uma das principais fontes de tensão entre grupos e governos. O quarto motivo é a fragilidade política e a crise de governança. Golpes de Estado, corrupção e governos instáveis são frequentes em países do Sahel. Essa instabilidade abre espaço para milícias locais, grupos rebeldes e até para a interferência de potências estrangeiras que buscam controlar áreas estratégicas. E o quinto motivo são as mudanças climáticas e as crises humanitárias. A desertificação avança no Sahel, a seca castiga a Somália e o Sudão, e milhões de pessoas sofrem com a fome e a escassez de recursos básicos. Esse cenário pressiona ainda mais as populações vulneráveis, provoca migrações em massa e aumenta a probabilidade de novos conflitos. Então, resumindo, os conflitos na África subsaariana são resultado de uma combinação de fatores. Tem o extremismo religioso, as rivalidades étnicas, as disputas por recursos, a fragilidade política e os impactos cada vez mais fortes das mudanças climáticas. E na Ásia, não podemos esquecer da Caxemira, disputada entre Índia e Paquistão, além de tensões em Mianmar e Coreia do Norte. Para organizar melhor, separei 5 motivos principais que explicam por que essas disputas continuam tão complexas. O primeiro motivo é a disputa territorial na Caxemira, entre Índia e Paquistão. Tudo começou lá em 1947, quando a Índia foi dividida e o Paquistão se tornou um país independente. Desde então, ambos reivindicam a região da Caxemira, que é estratégica e montanhosa, e que abriga minorias religiosas diferentes. O resultado são confrontos frequentes e uma tensão que envolve até armas nucleares. O segundo motivo são as tensões étnicas e religiosas em Mianmar. Grupos minoritários como os Rohingya, que são muçulmanos em um país majoritariamente budista, enfrentam perseguição e deslocamentos forçados. O governo reprime essas populações, o que gera crises humanitárias e aumenta a instabilidade regional. O terceiro motivo envolve ideologia e poder militar, e está ligado à Coreia do Norte. A Península Coreana segue dividida desde a Guerra da Coreia, em 1953. A Coreia do Norte mantém um regime autoritário
e um arsenal nuclear, o que cria tensão constante com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos. O quarto motivo é a disputa por recursos naturais e áreas marítimas estratégicas. O Mar do Sul da China, por exemplo, é disputado por China, Vietnã, Filipinas, Malásia e outros países. A região é fundamental para o comércio internacional, além de ter grandes reservas de petróleo, gás e pesca. Quem controla essa área, controla também parte da economia global. E o quinto motivo é a influência geopolítica de potências externas. Países como os Estados Unidos, China, Rússia e Japão atuam na região apoiando aliados ou intervindo em conflitos locais. Essa presença externa intensifica rivalidades históricas e torna os conflitos ainda mais complexos. Resumindo, os conflitos na Ásia são resultado de disputas territoriais, tensões étnicas e religiosas, rivalidades ideológicas e militares, disputas por recursos estratégicos e a interferência de potências externas. E exemplos claros disso são a Caxemira, Mianmar, a Península Coreana e o Mar do Sul da China. Aula 4. Fundamentalismos e extremismos no Oriente Médio. Hoje a gente vai mergulhar em um tema super importante para entender o Oriente Médio e as tensões que ainda existem por lá. Fundamentalismos e extremismos. Antes de mais nada, vamos situar o Oriente Médio no mapa. Ele fica na Ásia Ocidental, bem no encontro entre África, Europa e Ásia. Por isso, a região sempre teve uma posição estratégica, seja para comércio, seja para poder político. Alguns países que fazem parte dessa região são Arábia Saudita, Irã, Iraque, Israel, Síria, Turquia, entre outros. É um espaço pequeno, mas com grande importância geopolítica. Agora, precisamos entender dois conceitos-chave: fundamentalismo e extremismo. O fundamentalismo religioso é quando alguém interpreta os textos sagrados de forma literal e rígida. É como se a pessoa dissesse: não muda nada, tudo tem que ser exatamente como está no livro sagrado. Geralmente, há uma resistência a valores da modernidade, da ciência e até da tolerância. Já o extremismo vai um passo além. Ele envolve ações radicais que muitas vezes usam violência para impor ideias. É o tipo de atitude que não aceita diálogo nem diversidade e quer que todo mundo siga a mesma linha de pensamento. Mas por que isso acontece no Oriente Médio? Existem vários fatores históricos e sociais. Primeiro, o colonialismo e as intervenções externas. Ao longo do século XX, potências estrangeiras se envolveram na região, muitas vezes criando instabilidade e ressentimentos que duram até hoje. Segundo, os conflitos históricos, como a disputa entre judeus e palestinos, que ainda gera muita tensão. Terceiro, a desigualdade social e a falta de oportunidades para jovens em algumas regiões, que acabam sendo recrutados por grupos radicais. Falando em grupos radicais, alguns exemplos conhecidos são a Al-Qaeda, responsável por ataques emblemáticos, como o 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, e o Estado Islâmico, ou ISIS, que chegou a controlar grandes áreas do Iraque e da Síria, impondo uma interpretação radical da lei islâmica. Esses grupos não surgiram do nada. Eles estão ligados a contextos históricos, sociais e políticos, e entender isso é essencial para compreender os conflitos atuais. Nessa região tem grande diversidade religiosa e cultural. O Oriente Médio é o berço do islamismo, judaísmo e cristianismo, e saber como essas religiões interagem ajuda muito em questões de atualidades.
O Oriente Médio é uma região pequena, mas cheia de importância histórica e geopolítica.